Oi pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para fazer a nossa atividade número 8 com vocês e o caso concreto que eu já devia ter passado e eu não passei antes. Eu confesso que eu tive um pequeno atraso e um esquecimento porque eu programo essas atividades semanalmente e essa semana que passou eu não consegui programar do período de vocês e aí acabou dando esse atraso, mas eu compenso no final, não se preocupem. Bom, o nosso caso concreto, nossa atividade número 8, ela diz exatamente o seguinte: Gilberto, quando primário, apesar de possuir de portador de maus antecedentes, praticou um crime simples, pois quando tinha 20 anos de idade, subtraiu de Renata, mediante grave ameaça, um aparelho celular. Apesar de o crime restar consumado, o telefone celular foi recuperado pela vítima. Os fatos foram praticados em 12 de dezembro de 2011. Por tal conduta, Gilberto foi denunciado e condenado como incurso nas sanções penais do artigo 157 caput do Código Penal a uma pena privativa de liberdade de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado e 12 dias multa, tendo a sentença transitada em julgado para ambas as partes em 11 de setembro de 2013. Gilberto havia respondido o processo em liberdade, mas desde o dia 15 de setembro de 2013 vem cumprindo a sanção penal que lhe foi aplicada regularmente, inclusive obtendo progressão de regime. Nunca foi punido pela prática de falta grave e preenchia os requisitos subjetivos para a obtenção dos benefícios da execução penal. Então, logo aqui a gente já sabe que era um processo penal e que ele foi condenado. Então, esse processo já foi sentenciado, sentença transitada e julgada. Então, nós estamos aqui na fase de execução da pena. Vamos lá. No dia 25 de fevereiro de 2015, você, advogado de Gilberto, formulou pedido de livramento condicional junto à Vara de Execução Penal da Comarca do Rio de Janeiro, órgão competente. O pedido, contudo, foi indeferido, apesar de, em tese, os requisitos subjetivos restarem preenchidos, sob os seguintes argumentos. 2 pontos. A. O crime de roubo é crime hediondo, não tendo sido cumpridos até o momento do requerimento 2/3 da pena privativa de liberdade. B. Ainda que não fosse hediondo, não estariam preenchidos os requisitos objetivos para o benefício, tendo em vista que Gilberto, por ser portador de maus antecedentes, deveria cumprir a metade da pena imposta para a obtenção do livramento condicional. C. Indispensabilidade da realização de exame criminológico, tendo em vista que os crimes de roubo, de maneira abstrata, são extremamente graves e causam severos prejuízos para a sociedade. Você, advogado de Gilberto, foi intimado dessa decisão em 23 de março de 2015, uma segunda-feira. Com base nas informações acima expostas e naquelas que podem ser inferidas do caso concreto, redige a peça cabível, excluída a possibilidade de habeas corpus, no último dia do prazo para interposição, sustentando todas as teses jurídicas pertinentes. Responda justificadamente, empregando os argumentos jurídicos apropriados e fundamentação legal ao caso em tela. Né? Bom, gente, como eu disse já para vocês, já dei esse spoiler, nós estamos falando de um processo que está em fase de execução da pena criminal, execução da pena que já foi transitada, já transitou em julgado, até porque o STF já entendeu, nós todos sabemos, que não é possível o cumprimento antecipado da pena. Então nós estamos falando de um processo de execução de pena definitivo. E um processo de execução de pena, no processo de execução de pena, as decisões que forem prolatadas em seu âmbito podem ser recorríveis via embargos à execução. É o que prevê o artigo 197 da LEP, da Lei de Execução Penal, que vai nos dizer que das decisões do juiz proferidas em sede de execução penal, caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Desculpa, eu falei embargo, não é desculpa, pessoal, é agravo, tá? Eu confundi com outra coisa aqui que está na minha cabeça. Mas vamos lá desde o início, então. Se eu tenho um processo de execução de pena, uma pena imposta de uma sentença transitada em julgado, eu estou executando uma pena de prisão e toda decisão que for prolatada na fase de
execução criminal, eu estou falando de um recurso de agravo em execução. E aqui o artigo 197 da LEP vai nos dizer que toda decisão de juiz proferida em processo que se encontra em fase de execução de pena, é cabível o recurso de agravo em execução, que não terá efeito suspensivo. Em que pese a própria LEP fazer a referência à existência desse recurso, ela não foi estabelecida de forma expressa qual era o procedimento desse recurso, né? Como que seria a tramitação. Aí você tem que lembrar que a nossa jurisprudência já afirmou o entendimento de que o procedimento que deve ser adotado é o mesmo daquele do RESE, do recurso em sentido estrito. Assim, a gente vai elaborar a petição de interposição recurso ao juiz da vara de execução do Rio de Janeiro, que nesse caso é o juiz competente, né, que a gente viu, e em seguida acompanhada das respectivas razões, e as razões sim endereçadas ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, órgão que se encontra, ao qual o juiz de primeira instância se encontra vinculado. E assim a gente vai ter que atentar o que a questão exigiu para a gente, o último dia do prazo, né? Qual é o último dia do prazo? Isso é importante também, pessoal. Não ache que isso é desnecessário, porque quando a OAB pede nas avaliações dele, ele quer saber se você sabe contar o prazo também. Então, nesse caso, conforme já pacificado na súmula 700 do Supremo Tribunal Federal, o prazo para interposição do agravo em execução é de 5 dias. Considerando que você foi intimado dia... Deixa eu lembrar aqui, deixa eu ver se eu acho. Você foi intimado dia 23 de julho de 2015, uma segunda-feira. Se eu contar 5 dias, vai cair num sábado. Então, como cai num sábado, eu vou prorrogar para o dia imediatamente subsequente, dia útil que funciona o Poder Judiciário, que vai ser a segunda-feira. Nas razões desse recurso, a gente vai ter que impugnar de forma específica todas as questões que foram indicadas pelo magistrado quando da aprovação da sentença. E na questão ficou muito bem evidenciado porque a gente ainda dividiu elas em letras, né? Letra A, letra B, letra C e etc. Bom, em primeiro momento, o juiz condenou o nosso cliente, indeferiu o benefício do nosso cliente, falando que como o crime que ele praticou é hediondo, ele teria que cumprir 2/3 da pena. Bom, não sei onde especificamente esse juiz, né, considerou que o crime de roubo simples é um crime qualificado. O rol taxativo de crimes que são taxados como hediondo, ele se encontra no artigo 1º da Lei 8.072 de 90. E lá tem os estritos casos que vai ser aplicado a lei de crimes hediondos, né? E aí a gente não pode interpretar de forma analógica ou ampliativa, porque é uma norma que restringe direitos, e dessa forma a gente não tem que falar que nesse caso do nosso cliente deveria ser aplicado o prazo de 2/3 para a concessão do benefício previsto no artigo 83 do nosso Código Penal. Posteriormente, você vai ter que debater também que o segundo tópico, né, do magistrado, ele falou que não seria possível conceder o benefício porque o nosso cliente ele possui maus antecedentes. Bom, pelo princípio da legalidade, a gente não pode, em direito penal, ter interpretação analógica de forma contrária ao interesse do réu, né? E assim sendo, pelo artigo 83 também do Código Penal, a gente tem a observação consta claramente, textualmente, que somente o condenado reincidente na prática de crime doloso tem que cumprir mais da metade da pena aplicada para fazer jus ao livramento condicional. No nosso caso, não há essa condição de reincidente, né? Ele foi condenado uma vez e ele possuía apenas maus antecedentes. E aí, apesar do artigo 83, inciso 1 do Código Penal falar em 1/3 do cumprimento da pena para condenado não reincidente portador de bons antecedentes,
Essa fração também deve ser aplicada ao caso de apenados de maus antecedentes, além de não residentes, porque não houve no nosso código uma discriminação de como que seria aplicado nesse caso, de condenado que fosse primário e portador de maus antecedentes. Como não houve, a lei foi omissa nesse ponto, o legislador não pensou nessa hipótese, e como na área penal a gente não pode aplicar a analogia em mala parte, né, em prejuízo do réu, a gente vai ter, a jurisprudência já pacificou esse entendimento, e é o que a gente vai pedir para o magistrado aplicar aqui, que a gente deve observar o mesmo requisito dos bons antecedentes, ou seja, aplicar o cumprimento, a necessidade, de cumprimento de apenas 1/3 da pena. E por último, deixa eu ver qual é a questão também que foi alegada aqui, que eu já não me lembro mais. O exame criminológico. O juiz falou no nosso caso que o exame criminológico era indispensável para a concessão do benefício. Mas isso não existe mais no nosso ordenamento jurídico. Na verdade, o juiz pode decidir fazer o exame criminológico. Mas o juiz pode, é uma faculdade do magistrado, né? E lógico, como faculdades do magistrado devem vir devidamente fundamentadas. Se o magistrado entende ser necessário fazer, ele tem que fundamentar o porquê que deve ser feito. Isso gente, porque desde a Lei 10.792 de 2003, não existe mais essa obrigatoriedade de fazer exame criminológico. Então, bastava que o apenado tivesse comportamento satisfatório durante a execução da pena, não tivesse incorrido em falta grave, aí ele poderia obter a concessão do benefício. E não seria possível que o magistrado determinasse sem falar por quê, né? Ele teria, como eu disse, que fundamentar a hipótese, o motivo pelo qual ele entende que o exame criminológico é necessário, qual a particularidade do caso concreto que ele deve estar utilizando. E sequer ele pode utilizar como fundamentação idônea a alegação de que o crime de roubo é grave, né? Ele teria que devidamente fundamentar. E assim sendo, além do fato de ser roubo simples e não qualificado, o nosso cliente ele nunca foi punido por falta grave praticada dentro do estabelecimento prisional, e assim sendo é desnecessária a realização desse exame, e aí você deveria fazer o pedido de concessão de livramento condicional. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, eu estou aqui para dúvidas, e me avisem se vocês tiverem maiores dificuldades, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.